Aleluia. Vamos deixar essa parte para o pregador, com nossas cabeças inclinadas, em reverência à palavra de Deus. Somente crer, tudo é possível. E vamos receber o pregador. Amado Senhor Jesus, podemos sentir a Sua presença, Pai. E ela é tão maravilhosa, Senhor. Isso nos alegra porque temos a confiança que o Senhor recebe a nossa adoração, mesmo homens e mulheres falhos, mas o Senhor, pelo seu sangue, Pai, olha para nós e recebe o nosso louvor, Pai, que sai do mais íntimo do nosso coração. Obrigado, Senhor, por estar conosco, e eu peço que o Senhor continue conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Estava um pouco frio ali atrás, mas aqui está mais... Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Alguns ainda não, mas vamos ler, quem não achou, somente ouça. Josué capítulo 3. Diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu acho que eu vou
esse microfone aqui. Em São João, capítulo 16, a partir do verso 7, diz o Senhor Jesus as seguintes palavras: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu estive pensando sobre um assunto, em uma quarta-feira comentei algo com os irmãos, e isso desde então tem ficado no meu coração, e eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, sabendo que tem havido aqui os nossos obreiros, nosso pastor, muitas palavras edificantes para nós, né? Isso me coloca num desespero, porque eu não sou tão eloquente, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção e nós meditássemos juntos no que Deus tem para nós nessa noite. E que cada um de nós tome para cada um aquilo que Deus quer falar em cada coração. Amém? Temos uma irmã que está nos visitando, irmã Orisa. É sua conhecida? Amiga? Deus te abençoe, irmã, no nome do Senhor Jesus. Se sinta bem aqui no nosso meio. Nós somos uma família. Creio que é sua irmã que está nos visitando. Graças a Deus. Nós, desde que nascemos, o ser humano, quando nasce, ele precisa de alguém, ele é dependente de alguém. Um bebê, quando nasce, ele depende da mamãe, ele depende do papai. Isso é verdade? Porque se um bebê nascesse e simplesmente deixássemos aquele bebê ali, ele não sobreviveria muito tempo. Posso até mesmo, talvez, dizer que alguns dias, dependendo da saúde do bebê, né? Mas ele necessita da mãe, e ele necessita do pai, ele necessita de cuidados. Ele precisa ser cuidado por alguém. O ser humano, desde que nasce. Crescendo um pouquinho, ele também continua precisando da mamãe. Até mesmo para se vestir, até mesmo tudo o que ele precisa para se alimentar. Ele só sabe fazer o quê? Chorar, né? E tem uns que choram bastante, né? Mas é o que ele sabe fazer. Quando ele está com fome, ele chora. Quando ele está cansado, ele chora. Quando está com sono, ele chora. E a mãe e o papai estão ali para ajudá-lo. Estão ali para colocar o bracinho dele na manga da camisa. Estão ali para ajudar a ele se alimentar, para dar um mamazinho e assim por diante. Crescendo um pouquinho mais, ele precisa aprender a caminhar. Se ninguém ensinar ele a caminhar, ele não vai conseguir saber por conta própria. Ele precisa que alguém pegue em suas mãozinhas e ajude ele a dar os primeiros passos. Isso é o natural do ser humano. Todo ser humano é assim. Precisa de alguém para orientá-lo ou
para guiá-lo. Todo ser humano é assim, está na natureza do ser humano. Nós precisamos de alguém para nos guiar desde que nascemos. Se hoje estamos aqui, se hoje nós temos um caráter, é porque um pai e uma mãe nos ensinaram e nos orientaram a como ter um caráter que nós temos hoje. Se hoje nós temos uma família bem-sucedida, é porque o papai e a mamãe nos ensinaram como ter uma família bem-sucedida. Não é verdade? Todos nós somos assim. E a Bíblia nos compara como ovelhas. Porque a ovelha, ela também necessita sempre de alguém para conduzi-la. Ela não é o único animal que não tem, por conta própria, como achar o seu próprio alimento, como achar a sua própria água e assim por diante. Isso todos nós sabemos, né? Tivemos há não muito tempo atrás o pastor trazendo uma mensagem sobre isso, dizendo que Jesus é o nosso bom pastor. E todos creem dessa forma? Todos cremos assim. E por isso nós temos que ser guiados por alguém, nós temos que ser conduzidos. E quando nós saímos para uma viagem, ou para uma caminhada, ou para algum lugar que nós nunca fomos antes, nós também precisamos de um guia, nós precisamos que alguém nos oriente como ir. Hoje é muito procurado o GPS, não é verdade? Ali está no celular o GPS, você quer ir para tal cidade, você coloca o nome da cidade e ele dará ali o caminho que você pode seguir. Agora, o GPS, ele dá vários caminhos. Ele dá um mais curto, ele dá um mais longo, ele dá vários caminhos que você pode escolher, mas que chegarão ao mesmo destino. Mas hoje nós estamos aqui em uma caminhada também espiritual. E essa caminhada que nós estamos andando não é para a cidade vizinha, não é para um outro país, mas é para o céu, é para a pátria celestial que está sendo e já está, vamos dizer, preparada para nós. Agora, para o céu não existe vários caminhos, há apenas um caminho. E vocês sabem quem é este caminho? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Agora, um caminho que nós ainda não andamos, e nós precisamos que alguém nos guie por esse caminho. Agora, quem nos levará até o céu? Quem nos levará até ao nosso destino? Alguém aqui quer ir para o céu? Se alguém não quer, fique até o final que você vai mudar de ideia. Vamos todos para o céu. Vamos todos atingir aquele nosso grande objetivo. Essa caminhada não é em vão, meus irmãos. Agora, um guia. O guia, ele tem que saber aonde ele está indo. Uma pessoa que está guiando alguém, nós temos isso em lugares onde tem bastante pontos turísticos. As pessoas fazem suas caravanas, chegam até ali, mas as pessoas não sabem como ir até tal ponto turístico, até lá para tirar as suas fotos. Então, nessas cidades, normalmente tem as pessoas que são chamadas de guias. E esse guia, ele pega essa excursão e ele diz: então, nós vamos seguir até tal lugar. Vamos até o Cristo Redentor agora. Quem aqui que já foi até lá? Que saberia chegar lá e dizer: não, eu vou por conta própria. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui. Ninguém foi também? Já foi? Tem um irmão só que poderia levar nós lá. Mas se o restante de nós fizesse hoje uma excursão lá para o Rio de Janeiro, nós estava tudo perdido. Porque eu não ia saber ir lá. Ou talvez nós ia pegar o GPS e ia largar nós lá numas favelas, né, perigosas. Talvez nós ia se dar muito mal. Mas se nós chegássemos lá e procurássemos um guia que nos levasse até lá, o que ia acontecer conosco?
Nós íamos entrar em uma van, um ônibus ou assim por diante, e nós ia sentar, e nós ia ir conversando, nós nem ia dar atenção para as ruas, nós nem ia dar atenção para onde aquele ônibus está, pensar que nós iríamos chegar até o Cristo Redentor para tirar as nossas lindas fotos, não é verdade? Nós íamos estar todos descansados, porque nós tínhamos o quê? Um guia que estava nos levando até lá, no nosso objetivo, aonde nós queríamos chegar. E esse guia, ele tem que conhecer o caminho, porque se ele não conhecer o caminho, tanto ele quanto aqueles que ele está guiando vão estar perdidos. Esse guia irá guiar, e a Bíblia fala, cegos, sendo guias de cegos, ambos cairão aonde? No buraco. Porque nenhum, nem o outro sabe aonde estão indo. Mas nós temos que ter, aonde nós vamos, um guia que saiba aonde ele está indo. E uma coisa importante, irmãos, é confiar nesse guia. É confiar que ele irá nos levar até o lugar aonde nós queremos chegar. Vocês estão entendendo? Vamos caminhando assim um pouquinho. Nós temos que confiar nesse guia, que ele nos levará aonde nós queremos chegar. Eu quero ir para tal lugar. Quem sabe me levar? Há um guia que pode me levar. E ele já foi? Sim, ele já foi lá. Ele já foi, ele conhece o lugar. E por isso ele pode me levar até lá. Ele tem experiência daquele lugar. Ele conhece aquele lugar. Então tudo bem. Então eu confio nesse guia e descanso. Ele pode me levar lá. Agora, se chega qualquer um, e eu confio em qualquer um, certamente eu estarei perdido. Certamente esse guia me levará a um lugar aonde eu não queria chegar, aonde não é o meu objetivo. Amém, irmãos? Nós precisamos de um guia. E em Hebreus, capítulo 12, diz que nós estamos correndo uma carreira. Nós estamos em uma caminhada. E nessa caminhada, nós precisamos de alguém para nos liderar. Nós precisamos de alguém para nos guiar. A igreja do Deus vivo precisa de alguém para guiar ela. E não há ninguém que possa guiar a igreja do Deus vivo, a não ser o Espírito Santo. Ele é o único capaz de nos levar até o céu. Ele é o único guia que foi enviado para a igreja do Deus vivo atingir aquele objetivo maior. Chegar ao outro lado, atravessar o Jordão, alcançar a terra prometida. Esse é o único caminho, é Jesus, o Espírito Santo, porque nós lemos aqui, eu estou aqui no mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas quando eu subir, eu vou enviar para vocês o meu Espírito, para guiá-los em toda a verdade, guiá-los nesse caminho, para que vocês então cheguem até onde eu estou. Amém? E se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Esse é o guia que nós precisamos. Nós necessitamos de uma liderança. Nós necessitamos de uma liderança. Qualquer homem está seguindo alguma coisa. Se nós olhar para a humanidade hoje, todos estão seguindo ou sendo seguidos. O que mais é falado hoje é nos tal dos seguidores, não é verdade? E a nossa molecada aí olha vídeos na internet e segue tanta coisa. E aquilo influencia a pessoa. E aquilo acaba influenciando nas atitudes de cada um. O irmão Branham chega a dizer, na mensagem do Dia das Mães, ele fala sobre Abraham Lincoln, que até os seus 22 anos de idade, ele só tinha 2 livros. Era a Bíblia Sagrada
e o livro dos mártires, se eu não me engano. E o irmão Branham diz que aquele homem foi o melhor presidente que a América já teve. A história nos conta isso e prova isso. Abraham Lincoln foi um grande homem, um grande presidente para a América. E o irmão Branham diz, ele diz, eu vou destinar isso aos jovens. Ele disse, o que você lê, molda ou influencia no caráter que você tem. Naquela época eram livros, mas o que você ouve, o que você escuta, o que você assiste, o que você faz, tudo isso para o ser humano é algo que vai entrando e vai nos guiando a algum lugar, nos influenciando a algum lugar. Vocês estão quietinhos, mas eu vejo que todos estão me olhando, então estão prestando atenção, né? Isso nos levará a algum lugar. Então, o que nós lemos, o que nós seguimos, veja, o que nós seguimos, isso é muito importante, irmãos, nós captarmos isso nessa noite. O que nós seguimos é também o que nós somos. O que eu vejo na internet, o que eu gosto de ver na internet, aquilo lá reflete o que eu sou, o que está dentro de mim. O que eu gosto de fazer reflete o que está dentro de mim. Porque uma pessoa só seguirá a outra se eles estão em acordo. Não é isso que a Bíblia fala? Só um caminhará com o outro se eles estiverem em acordo. Se eles estiverem em unidade. Agora, se eles estiverem um contra o outro, certamente chegará em uma encruzilhada que um dirá, nós temos que ir por aqui, e o outro falará, não, acho que não. Isso aí, meu Deus do céu, para se perder, é só isso aí. Quando estão dentro de um carro, eu creio que muita gente já passou por isso. Estão dentro de um carro, né, irmão Adílio? Aí o que está dirigindo diz, mas eu acho que tem que ir por aqui. E daí 2, 3 dizem, mas será? Já se perderam. Já começou ali, já estão perdidos. Porque daí já não confia mais no que está dirigindo. Aí o que vai para frente dali um pouco diz, olha, eu falei que tu estava perdido, nós tínhamos que voltar. Aí voltam lá atrás, na verdade o que o outro falou também não era o caminho. E assim vai virando uma bola de neve. Porque ambos não conhecem o caminho e também não estão em acordo. Agora, se aquele que está dirigindo sabe o caminho e o outro também confia nele, estão em acordo, deixa, você conhece, então vai. Então ambos chegarão ao lugar desejado. Agora, se não estiverem em acordo, se não estiverem em unidade, não chegarão a lugar algum. Não conseguirão chegar em lugar nenhum. Mas tem que se confiar naquele que está guiando. Em Hebreus 11, verso 6 diz, falando sobre a fé. Vamos ler aqui. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele... Deixa vocês acharem para ler junto. Tá bom assim, irmãos? Devagar um pouco? Mas pretendo não demorar muito. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, faça o quê? Creia que Ele exista.
e que é galardoador dos que o buscam. Então, como vamos deixar que Deus nos guie se nós não cremos em Deus? Não confiamos em Deus? Não deixamos tudo na mão de Deus? Nós cantamos ontem, eu cantei com vocês. Tudo deixando na mão de Deus. E vocês cantaram. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão, quem estava aqui? Então, pela sua boca, você disse ontem, tudo eu entregarei. E se você entregar tudo nas mãos de Deus, então você descansa. Né, irmão Mateus? Quando você vai fazer um negócio, você vai fazer um brick, ou qualquer coisa que você vai fazer, uma troca, uma venda, uma compra. Se você orar e descansar, deixar nas mãos de Deus, se é da vontade de Deus, aquilo dará certo e você estará seguro. Agora, se não é, Deus fechará as portas e você não ficará emburrado com o beiço caindo no chão, porque foi Deus que livrou você daquilo ali. Por isso, descansar, o confiar em Deus, isso é algo que o ser humano tem que lutar para fazer. Porque é muito difícil confiar. É muito difícil, ainda mais no mundo que estamos vivendo hoje, falando do natural. Você confiar em alguém, você confiar em alguma pessoa que você não conhece. Agora, naqueles que você conhece, que você sabe o caráter daquela pessoa, então você pode confiar. Agora, como conhecemos a Deus? Como vamos conhecer a Deus? Através da leitura, o irmão Brana diz, e da oração. A leitura, nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, nós conhecemos a natureza de Deus. O que Ele faz, o que Ele não faz, o que Ele aprova, o que Ele não aprova. Aí então, quando nós vamos orar, irmão Denilson, quando nós vamos orar, nós sabemos o que devemos pedir para Deus. Nós não vamos pedir o que nós sabemos que Ele não vai aprovar. Agora, se nós sabemos que é algo realmente que não vai, vamos dizer assim, danificar a nossa fé ou nos afastar dEle, então nós pedimos. E se é da vontade dEle, Ele fará. Se não é, amém. Agora, o conhecer a Deus é muito importante. Se Deus é nosso guia, nós temos que conhecer esse Deus. Nós temos que entender o que Ele pode fazer. E tem uma coisa que Deus não pode fazer. Como assim Deus não pode fazer? Se nós aprendemos que Deus pode fazer tudo. Não, nem tudo Deus pode fazer. Há uma coisa que Ele não pode fazer. E vocês sabem qual é? É voltar atrás na sua palavra ou transgredir a sua própria palavra. Porque Deus é perfeito. E o que Ele fez uma vez, Ele faz sempre. Se Ele disse sim para algo uma vez, Ele dirá sim todas as vezes. Se Ele fez de uma forma uma vez, Ele fará da mesma forma todas as vezes. Então, o que Deus não pode fazer é voltar atrás com a sua palavra. Então, o que nós não podemos pedir a Deus é que Ele transgrida a sua própria palavra. E se nós estamos seguindo a Deus, nós estamos seguindo a palavra. Amém? Estão entendendo, irmãos? E se nós estamos seguindo a palavra, tudo que ela diz, nós cremos e fazemos. Porque a igreja, nós ouvimos ontem, a igreja lá no princípio, foi batizada com o Espírito Santo. Que glória! Que glória, né, irmão Carlos? Todos falaram em línguas. Todos se regozijaram. Mas o fruto daquilo foi obediência total à palavra de Deus. Obediência e submissão ao Espírito Santo. Ser submisso ao Espírito Santo não é uma coisa muito fácil de se fazer.
Ser submisso ao Espírito Santo, meus irmãos. Muitas vezes você vai ser taxado como louco, muitas vezes você vai ser taxado como estranho, muitas vezes muitas pessoas estarão contra você. Isso é ser submisso ao Espírito Santo. Muitas vezes você terá que fazer coisas que você nem mesmo imaginaria que faria. Muitas vezes você terá que pegar caminhos que você, até mesmo o seu corpo, o seu intelecto talvez pense que aquilo não seria algo bom para você. Mas se você é submisso ao Espírito Santo, você seguirá o Espírito Santo e verá o resultado que aquilo trará sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo vem através da sua palavra, quando o Espírito Santo vem através do seu profeta, quando o Espírito Santo vem e pede para nós fazer algo que aquilo vai contra os nossos desejos, se somos submissos ao Espírito Santo, nós faremos o que o Espírito Santo nos manda. Agora o Espírito Santo, eu penso em tocar nesse ponto. O Espírito Santo, ele não vem numa forma de uma pomba aqui, e todos nós escutamos uma voz grossa dizendo, façam isso. Não, o Espírito Santo, ele usa, vocês sabem disso, ele usa alguém para nos falar. O Espírito Santo sempre terá uma testemunha ou alguém que ele usará. Vamos dizer, Moisés. Moisés foi um líder, o qual eles olhavam para Moisés e seguiam a Moisés. O que Moisés falava, eles criam, porque era a palavra de Deus que vinha a Moisés e Moisés falava para o povo. Amém? E quando Moisés falava para o povo, era o mesmo que Deus falando para o povo. No momento em que eles chegaram a um certo lugar, eles falaram, Moisés, não queremos mais que tu fale conosco. Queremos que Deus fale diretamente do céu conosco. Deus disse para Moisés, tudo bem? Faça assim e assim, se ajunte o povo. Vocês conhecem essa passagem, né? E eu vou falar para o povo. Quando Deus chega com aquela presença realmente direta, sem aquele transformador, irmãos, o povo não consegue aguentar. Eles fugiram, eles desmaiaram, uns correram, uns choraram, as crianças fizeram berredo, até que eles gritaram, Moisés, diz para Deus não falar mais com nós, fala tu com nós. Desde então Deus colocou uma lei, disse, nunca mais vou falar diretamente com o povo, sempre vou falar com o profeta, e ele entregará a mensagem. Por isso nós temos que crer em alguém, nós temos que crer em um profeta, nós temos que crer em uma mensagem que é vinda do céu, pelo Espírito Santo, porque os homens de Deus, a Bíblia fala, escreveram as profecias, não por homem ou pelo seu entendimento, mas inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então não é de homem, não é de intelecto, não é nada disso. É inspiração do Espírito Santo para a igreja. E se a igreja aceita o Espírito Santo, ela está aceitando a liderança. Ela está aceitando aquele homem que vem e traz a palavra até nós. Sendo que aquela pessoa traga a palavra. Amém. Temos que ser liderados por alguém. Não durma, irmão. Abra os olhinhos aí mais um pouquinho. 10 minutinhos, 15, nós estamos encerrando. Nós temos que ser liderados por alguém. Porque esse guia conhece o caminho. Esse guia, irmãos, ele nos levará a lugares que nós nem mesmo imaginamos. Ele nos levará a lugares que nós não pensamos em ir.
Ele nos levará através da palavra de Deus. E o Espírito Santo nunca levará alguém por um caminho e outro por outro caminho, como o GPS faz, né? Não existe essa de, o importante é nós estar indo para o céu. Não, meus irmãos. Não interessa a forma, não interessa o caminho. O importante é, no final, todos chegarmos lá. Não, há um só caminho. Há um só caminho. Há um só padrão. Deus tem um padrão para a sua igreja. Ele colocou um padrão. Lá em Efésios nós temos o padrão de Deus. A igreja que se iniciou lá no início é o padrão que Deus quer para entrar no arrebatamento. Sem esse caminho, sem estar dentro desse padrão das Escrituras, ninguém vai entrar ali. Sem estar liderado por esse Espírito Santo, eu não conseguirei entrar ali, meu irmão. Você não conseguirá entrar ali. Por isso, nós temos a necessidade de sermos guiados por esse Espírito Santo. Porque Ele é que nos levará até ali. É Ele que nos trará ao tremendo batismo, ao amor divino, à fé. Vamos ver aqui, a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Todas essas coisas vêm pelo Espírito Santo. Ninguém conseguirá chegar a tal nível sem o Espírito Santo, sem ser liderado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda hoje está liderando um povo. E um povo disposto, zeloso e de boas obras. Há não muito tempo atrás eu estava falando com os jovens sobre isso. Disposto, zeloso e de boas obras. Isso é o quê? É obra do Espírito Santo ou é obra que nós temos que nos esforçar para fazer? Uma pessoa disposta, uma pessoa que é disposta a fazer as coisas, isso vem da parte humana. Não é o Espírito Santo que vem e você é um preguiçoso e daí um pouco você é disposto. Não, isso tem que haver um esforço nosso. Se dispor a obedecer a palavra, zelar por essa palavra, isso é um esforço que nós temos que fazer, zelar por essa palavra, ler a palavra, deixar o sono de lado, orar, ler a palavra, buscar a Deus, isso é um esforço que nós temos que fazer, se nós queremos ser liderados e guiados pelo Espírito Santo. E então, depois que nós estamos nessa disposição, sendo zelosos pela palavra de Deus, então o Espírito Santo entra e muda o quadro. E então as obras que eu fazia antes, eu passo a fazer obras boas. As obras más ficam de lado e as obras boas começam a entrar no lugar. O Espírito Santo muda, o Espírito Santo traz a transformação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, e assim por diante. Ele se torna uma pessoa liderada pelo Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? É para fazer você parar de fumar, parar de beber, parar de ser um grande manda-chuva. Isto tirará aquilo de você. Ele te fará humilde quando você fizer isso. O quê? Crer nesse Espírito Santo. Aceitar esse Espírito Santo. É para isso que foi dado o Espírito Santo. É para uma vida santa. Aqui o irmão Brana pega um pouco pesado. Eu creio que não vou falar para vocês.
mas é para uma vida santa. Você diz: eu não posso fazê-lo, eu simplesmente não posso fazê-lo. Claro que você pode, irmão. Porém, o Espírito Santo veio para esse propósito. Foi para isso que ele veio para tirar isso de você, todos aqueles velhos hábitos e coisas que você está fazendo, aquele velho sarcasmo lá atrás, te separar, dizendo: bendito seja Deus, eu sou um metodista, eu não tenho nada a ver com aqueles santos roladores. O Espírito Santo veio para tirar aquilo de você. Oh, sou um presbiteriano, eu não iria àquele pequeno e velho grupo de santos roladores. O Santo Espírito veio para tirar toda aquela formalidade de você. É para isso que ele existe. Ele te lava no sangue. É para isso que o Espírito Santo veio. É para dar unção ao pregador. É para dar santidade ao grupo. É para colocar a igreja em ordem. É para trazer unidade de espírito, é para nos unir com poder, irmãos, é para nos unir isto com amor fraternal. Não me importa se você é metodista, batista, presbiteriano, luterano, preto, branco, seja o que você for. Olha só, se todos somos batizados através de um Espírito Santo em um corpo e nos tornamos membros do corpo de Jesus Cristo, não há nada presente no futuro, fome, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, porque somos nascidos no seu Espírito, lavados em seu sangue, somos uma nova criatura. Foi isso que Deus veio fazer, foi para isso que o Espírito Santo foi dado. Sim, Senhor, diz o irmão Brana, foi para isso, irmãos. Isso tira tudo de picuinhas que há entre nós. Se somos batizados por esse Espírito, se somos guiados por esse Espírito, nós somos unidos. Nós somos unidos, porque o irmão Brana diz que há aqueles patinhos. Isso é um quadro muito lindo. Eles estão em uma lagoa tão boa, água quentinha, o sol brilhando, todos em companheirismo. Glória a Deus, o sol está brilhando, eu tenho uma lagoa quentinha, eu tenho uns junquinhos ali, que eu me achego com a minha família, eu tenho um carrinho, eu tenho os dinheirinhos, eu tenho um bom trabalhinho, eu tenho minha família, eu tenho saúde, glória a Deus. Louvado seja Deus, nós estamos tão bem aqui. Mas o irmão Brana diz: logo, lá no cume da montanha, aquele pico lá em cima, começa a congelar, começa a esfriar, todo aquele calor já não é tão calor assim. E então aquele vento, aquela brisa, começa a descer pela montanha e chega lá no laguinho onde os patinhos estão tão felizes. E quando aquela brisa chega lá, começa a congelar as bordas do lago. Eles começam a passar frio, irmãos. Eles começam a tremer de frio. Mas sabe de uma coisa? O irmão Brana diz que há um patinho lá dentro. Há um patinho no meio deles, que ele levanta o seu biquinho e sente aquela brisa, e ele pergunta para a mamãe: o que é isso, mamãe? E ela não sabe responder, mas o irmão Brana diz, dentro dele, nem mesmo ele não sabe, mas dentro dele há uma liderança. E ele levanta o seu patinho, o seu biquinho, e vai ao meio da lagoa. E ali ele dá um berro, ele dá um grito, e todos os outros patinhos, eles escutam aquilo, e reconhecem que aquele patinho tem dentro dele uma liderança.
porque eles ouvem aquela voz e reconhecem aquilo como uma liderança, uma autoridade. E então todos os patinhos começam a ouvi-lo. E o irmão Branham diz, ele começa a gritar lá no meio. Ele começa a grasnar, é isso que fala, né? Lá no meio, a gritar. E ele começa a dizer assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E aquele patinho que está lá, congelando de frio, ele escuta aquilo. E ele diz: eu acho que eu vou me achegar perto desse patinho. Aí ele ouve outra palavra. Aí ele ouve outra palavra. E todos os patinhos vão se ajuntando, vão se unindo, porque o frio está chegando, o gelo está pegando ao nosso redor, o esfriamento está pegando ao nosso redor. Então é tempo de nos unir a esse patinho, de nos unir a esse guia, porque sabemos que ele sabe um lugar aonde esse frio não vai chegar. Ele sabe um lugar aonde nunca mais haverá frio. Ele sabe um lugar onde tem uma lagoa muito melhor do que essa. Ele sabe um lugar onde o sol brilha eternamente. Esse guia sabe deste lugar. E se nós não quisermos morrermos congelados, nós temos que seguir este líder. Temos que seguir este guia, ou morreremos. Agora, se um patinho se rebelar lá no canto e dizer: eu não creio que isso é verdade, eu não creio que isso é assim, isso é fanatismo, viver dessa forma, certamente, um dia, aquele patinho ajustará as suas asas, e se vai dar aquele impulso, e quando ele subir, todos os outros patinhos olharão para ele. É hora de nós ir junto. É hora de nós ir junto. É hora de nós ir a este lugar. É hora de nós iniciar essa viagem. É hora de nós sair dela, povo meu. É hora de nós não participar desse gelo. É hora de nós não participar dessa mornidão. É hora de nós sairmos. É hora de nós levantar voo. É hora de nós nos aplumarmos. Porque sabe uma coisa que é importante nós sabermos? Que quem segue esse patinho não é a galinha, não é o ganso, não é o urubu. É somente aqueles outros patinhos que têm a mesma natureza daquele líder. Eles reconhecem aquele líder, porque a sua voz, Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, elas me conhecem. E quando esse patinho fala para nós ir, fala para nós seguir uma vida limpa, como nós lemos aqui, uma vida justa, uma vida baseada na palavra de Deus, nós seguimos esse líder, porque ele fala e nós conhecemos. Oh, meu Deus! Nós sabemos que o homem implantou as suas ideias, ouvimos ontem, implantou tudo, o seu conhecimento e tirou a liderança. Mas há uma promessa que nos últimos dias tudo seria restaurado. E Deus enviou uma mensagem, Deus enviou um profeta, Ele usou ele como um guia para nós, para abrir os nossos olhos, abrir os nossos entendimentos, e nós reconhecemos. E o irmão Branham diz, quando Elias desceu até a casa daquela viúva, ele foi enviado ali, porque ela tinha o mesmo calibre de espírito que Elias. Isso é verdade?
Isso é verdade? E quando o nosso Elias veio, quando Eliezer veio em busca da noiva para Isaque, ele pôde encontrar alguém disposta, zeloso e de boas obras para entregar para o noivo. Ele pôde achar alguém que recebeu a sua mensagem, que não pensou duas vezes em dizer: eu vou seguir a tua mensagem. Agora a Rebeca, vocês conhecem a história, sabia aonde ela estava indo? Não. E aqui nós voltamos aonde nós lemos, em Josué. Vocês lembram o que nós lemos? Em Josué capítulo 3? Não esqueceram, né? Josué capítulo 3. Josué é um tipo do Espírito Santo. E o que ele disse para aquele povo? Parágrafo 56 da mensagem Um Guia. Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia. Ele conduziria no caminho. É tudo o que ouvimos até aqui, amém? E quando seguiram, eu estava falando do povo no deserto, e quando seguiram aquela coluna de fogo, eles estiveram bem. Ele os conduziu à porta da terra prometida. E então era para ele ir só até ali. Então Josué, aquele grande guerreiro, lembra-se do dia em que ele lhes disse: santificai-vos, que nós lemos, e ao terceiro dia Deus vai abrir o Jordão, aqui, e atravessaremos. Agora, observe o que ele disse, meus irmãos, preste atenção. O irmão Brana diz: eu gosto disso. Na escritura diz, o que nós lemos: ficai perto, atrás da arca, porquanto por este caminho nunca passastes antes. O que era a arca? O que simbolizava a arca? A palavra. Amém? O que era a arca? A palavra. Não viaje, o irmão Brana diz, por suas rotas denominacionais agora. Fique exatamente atrás da palavra, porque você não passou por esse caminho antes. Irmão, se já houve um tempo, vou falar bem calmo agora, se já houve um tempo em que a igreja cristã devia se examinar, é agora mesmo. Nós estamos agora mesmo onde esta grande reunião está ocorrendo. Eu não queria entrar nisso. Vamos ler aqui, né? Vocês amam a mensagem? Nós estamos em Roma agora mesmo, diferenças estão sendo acertadas, e confederação de igreja, quando todas essas denominações estão confederadas juntas para formar uma grande imagem da besta, exatamente o que a Bíblia diz. E você, o que dissemos essa manhã nas mensagens, e aqui estamos, tudo exatamente à porta, e pessoas ainda seguindo após credo. Melhor ficar, olha o conselho do profeta, melhor ficar atrás da palavra. A palavra o conduzirá na travessia, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Fique atrás da palavra, meu irmão. Sim, Senhor. Fique com esse guia. Fique exatamente atrás dela, não passe à frente dela, fique atrás dela, deixe que ela conduza, não você conduzi-la, deixe que ela vá. Porque Josué disse: vocês nunca passaram por esse caminho antes, vocês nunca passaram por esse caminho, por isso ele disse:
fiquem atrás da arca. Então aonde a arca ir, vocês vão também. Aonde o guia ir, vocês vão também. Por isso nós devemos se manter debaixo de uma liderança. E esta é o Espírito. Aleluia. Se coloque de pé. Mensagem Simeão e Ana. Veja, ele nunca fez algo, irmãos, enquanto ele não une o seu povo para tal. Isso é o que eu creio que ele está fazendo agora, chamando os eleitos. É isso que o Espírito Santo está fazendo com cada um de nós. Irmãos, eu estou captando algum pensamento aqui. Eu não estou falando isso, vocês sabem tudo o que está acontecendo. Graças a Deus, coisas se cumprindo. Mas se nós pararmos para pensar, nós vemos os vídeos ali na nossa vigília. Não é hoje que o Espírito Santo está falando com nós. Não foi depois que algo aconteceu que o Espírito Santo então, vou ter que começar a falar com a minha igreja. O que acaba acontecendo é que muitas vezes eu não estava prestando atenção o suficiente. Mas Deus sempre esteve falando com nós. Ele sempre esteve nos instruindo, irmãos. Ele sempre esteve chamando a nossa atenção. Me siga, siga as Escrituras, siga a palavra. Ele sempre esteve conosco. Agora é a hora, meus irmãos, de nós nos unir. Porque quando nós reconhecemos, nós ficamos convencidos. E quando somos convencidos, nós nos preocupamos. Estamos convencidos que a vinda do Senhor está próxima. E o que nos resta fazer? Simplesmente descansar nessa lagoa que está congelando? Não! Vamos seguir a liderança do Espírito Santo. Ficar atrás da palavra. Ficar atrás do que Ele nos diz para fazer. Agora eu creio que é a mesma coisa hoje. Temos a promessa do Espírito Santo nesses últimos dias. Ele derramará do seu Espírito. Ele reunirá a sua igreja. Ele mostrará grandes sinais. Eu creio que estamos vendo isso como Ele prometeu. Então estamos esperando, chamados fanáticos. No entanto, não há dois Espíritos Santos, há um só Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que prometeu, também nos dá uma promessa. Nós cremos nela, não importa o que o mundo diga, nós cremos nela. Deus cumprirá a sua promessa. Ele sempre cumpriu, Ele sempre cumprirá. Ele sempre cumprirá. Feche os seus olhos. Nós estamos, sim, irmãos, estamos vivendo nos últimos dias. É tempo dos filhos de Deus se manifestarem. É tempo de nós mostrar de que lado nós estamos. Mas uma coisa boa é, vocês lembram do dia de Noé? Vocês lembram quando Elias chegou até Acabe, levantou a sua mão e disse: não haverá chuva até que eu diga o contrário. E a palavra diz que os céus se tornaram como bronze. Bronze é julgamento. E aquele povo estava passando por um julgamento. Estava passando, o mundo estava passando por coisas terríveis. Mas o irmão Branham diz na mensagem alimento espiritual. Agora, mas Elias, durante este tempo, teve um lugar secreto a que Deus lhe tinha ordenado a ir.
E essa é a coisa que queremos ver agora. Pouco antes de termos a fila de oração, Elias teve um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora a igreja não proveu, o rei não proveu para ele próprio não proveu, mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã, se o seu estoque esgotaria. Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa! Um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa que ele faz toda vez. Nos dias que ele ia destruir o mundo com água, ele preparou uma via de escape para Noé. Nos dias em que ele ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo. Como Deus prepara o seu caminho, irmãos. E aonde ele não há caminho, ele é esse caminho. O irmão Brana fala 2 vezes: ele é esse caminho. Ele é o que nos levará até o rapto. Ele é o que nos levará até a cidade santa. Ele é o que nos colocará ali na eternidade, meus irmãos. Por isso vamos seguir esse guia. Por isso vamos seguir essa liderança. Não vamos nos acomodar. Não vamos acomodar com esse esfriamento. Dizer: é isso aí mesmo. A Bíblia diz que seria assim mesmo. Não. Seria para os incrédulos. Para a igreja do Deus vivo. A promessa é que nesses últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo, e nós temos que crer nessa promessa. O esfriamento não é para nós, a mordidão não é para nós é a promessa do Espírito Santo. Vamos agarrar com essa promessa, vamos crer nessa promessa. Você crê juntamente comigo? Você realmente crê nessa palavra? Oh Deus! O irmão Brano enfatizou muitas vezes: se Deus disse que haverá uma noiva, Ele terá uma noiva naquele dia. Agora não olhe para a sua capacidade. Não é nós que vamos fazer nós entrar ali. Nós acabamos de ler, não foi Elias que proveu o caminho, mas foi Deus. É obra do Senhor. Aquele que começou a boa obra, Ele é capaz de aperfeiçoá-la e colocará cada um de nós até ali. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você quer levantar um clamor nessa hora? Fale com Ele. Temos mais 5 minutinhos. O Espírito Santo, Ele nos leva para as Escrituras. Ele nunca fará nada fora da sua palavra. E nós precisamos estar em unidade com esse Espírito Santo. Por isso Davi tinha preocupação quando ele disse: Senhor, sonda-me e vê se há algo mal em mim. Algo que está atrapalhando o Senhor, algo que impede o Senhor de trabalhar em minha vida. Sonda-me, Deus. Ajude-me a consertar o meu altar, Senhor.
Eu não quero estar preso a nenhum parafusinho nessa terra quando aquele grande imã passar. Por mais que eu seja a mesma natureza, por mais que eu possa sim ser atraído por ele, mas esses parafusos não podem me segurar aqui. Tira, Senhor, esses empecilhos da minha vida. Logo o grande Espírito Santo descerá e inundará cada coração, irmãos. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E tudo, Senhor, está sob o Seu controle, Pai. Por isso, meu Deus, ainda estamos nessa terra, ainda estamos passando por dificuldades, Pai, passando por problemas, Senhor, mas há algo em nós, Senhor, algo em nós que nos leva, Pai, a algo além dessa terra, quando entramos em Sua presença, Pai. Por isso, Senhor, nós recorremos a Ti. Nós recorremos aonde nós temos confiança, Pai. O Senhor conhece o caminho, nós não. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada. Abençoe, Senhor, a irmã Edilene. Aquilo que ela precisa, Pai. Estenda suas mãos de poder sobre essa nossa irmã, Senhor. Ajude a irmã Ingrid, que está com essa gripe, que está matando tantas pessoas. Mas o que é a morte perante o Senhor? No nome do Senhor Jesus Cristo, como aquela igreja lá no início, Pai, tinha autoridade sobre os espíritos, tinha autoridade sobre as doenças. Em Marcos 16, o Senhor deu a ordem para eles irem, e eles foram, Senhor. E eles colocavam as suas mãos, e eles expulsavam os demônios, e a sombra deles curava os enfermos. Ó Deus, se professamos ser a igreja que começou lá no Pentecostes, Pai, o Teu Espírito tem que vir e vindicar isso, Senhor, no nosso meio. Por isso, Pai, pela autoridade do Teu Espírito Santo, nós expulsamos este demônio da nossa irmã. Satanás, saia e vá para os lugares áridos, e a nossa irmã seja liberta a partir deste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a família da irmã Clarice, Pai. E abençoa a irmã Karine, dando a ela muitos e muitos mais anos de vida, Pai. Abençoa o irmão Ramon e a sua família também, Senhor. Conceda a eles, Pai, o que eles necessitam. Que a sua família, aquilo, Senhor, que o Senhor tem planejado para eles, que o inimigo não tenha poder, Pai, de intervir em nada, mas que o Senhor cumpra o seu desejo na família deles, Pai. Abençoa o irmão João e sua família também. E esse irmão que tem adquirido este veículo, que o Senhor possa ungir, Pai, essa chave, e que ele seja muito abençoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Segurei vocês demais, né? Me perdoem. Que Deus abençoe a cada um. Vocês ainda me amam? Eu amo cada um de vocês. Final de semana que vem nós temos a reunião ali em Veranópolis. Aos irmãos que estão na excursão, essa semana irei passar ali no grupo
as informações do horário de saída, mas rapidamente nós iremos sair aqui da igreja. Todos estejam aqui na frente da igreja. Se alguém não pode vir, precisa de alguma carona, nos comunique, por favor. E nós sairemos a partir das 5 horas da manhã. Amém? Nós queremos chegar ali antes do meio-dia, para cada um se acomodar, então, almoçar, estar bem descansados para o culto à noite. Amém? Para nós não perder nada do que Deus tem para nós lá. Tá bom assim? Então, eu estarei passando ali bem certinho, tá? Qualquer dúvida pode me chamar. Deus abençoe. No nome do Senhor. Você quer dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo? Então pode cumprimentar o seu irmão, sua irmã. Diga: Deus abençoe. Estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo.